Vintianos, o negócio é o seguinte. Voltei para os 100 panos quentes. Então você sabe que agora não vem discussão. A gente vai discutir aqui de uma forma sadia. Vamos conversar um pouquinho sobre a renovação de Thiago Heleno. Antes de mais nada, né? Respeito ao jogador. O Atlético precisa... A minha opinião, tá? Eu vou dar a minha opinião aqui muito clara sobre a situação do Thiago Heleno, Vincenzo. Que é assim... Falei isso no Tretes Responde. Para mim, eu sou irredutível quanto à permanência do Thiago Heleno nesse ano. Irredutível. Eu ando centenário e um dos nossos maiores ídolos, um dos nossos melhores e maiores jogadores da história precisa viver o centenário do início ao fim. Então, para esse ano, Vincenzo, o meu papo é o seguinte: não sai. Não sai. De forma alguma. Não negociaria de forma alguma o Thiago Heleno. Para ano que vem, Vincenzo, eu acho que ciclos têm que ser encerrados. Tá? E aí eu não entraria em papo de renovação com ele para ano que vem. Eu acho que o Atlético tem que evoluir, seguir seus passos e muito no caminho que o Nicão fez com o Atlético, né? Apesar de a gente sentir falta do homem também, pois tá? É. Vincenzo, muito boa noite. Vamos nessa? Muito boa noite, cara. A questão para mim é a seguinte... Bom dia, né? Porque bom tem dia, gente assistindo boa tarde, também. Bom dia, onde boa você tarde. estiver, de onde você estiver assistindo, um abraço a você que nos acompanha. Cara, para mim a questão é muito simples com o Thiago Heleno. Eu acho que a gente concorda. Para esse ano, o Thiago Heleno tem que ficar no Atlético. Porque é um jogador muito importante, é o ano do centenário do clube e do elenco de hoje, talvez numa disputa com o Pablo, mas acho que ele é o maior ídolo presente no elenco do Atlético hoje. Ah, com certeza. E aí fica uma questão para mim. Exatamente por isso, o Atlético tem que renovar com o Thiago Heleno. Tem uma frase do José Mourinho, quando treinava o Manchester United, que fala do football heritage, a herança futebolística. Fernandinho. Brighton. Mas ó, a situação é a seguinte, o conceito que traz o Mourinho é que quanto mais você mantém jogadores campeões no seu elenco, mais você tem chance de continuar sendo campeão. E por isso eu sou muito contra essa história de encerrar ciclos. Tanto com o Léo Stadini, por exemplo, quanto com, talvez o Marcelo Cirino não, por uma questão também de que não poderia mais agregar. Mas para mim o Léo Stadini era um exemplo de que poderia sim ter uma posição interessante nesse time do Atlético de hoje. E que vem sendo elogiado, inclusive, por torcedores e jornalistas e afim que cobrem o Bahia. Assim, mas a questão é a seguinte para mim, para terminar esse ponto. A herança futebolística, você ter um jogador campeão no seu time... mexe muito com o moral, mexe muito com a aura que o time tem para jogar, para entrar nessas decisões. Claro que futebolisticamente o jogador tem que corresponder também. E acho que o Thiago não tá nem perto do nível que muita gente coloca de que seja muito ruim, de que seja impossível mantê-lo por nível futebolístico. Acho que por futebol pode ficar, por mais que não seja um titular absoluto. Mas pela herança futebolística, pelo status que tem de ídolo e por toda a história que ele construiu por quase uma década no Atlético, chegou em 2016, pra mim ele tem que ficar, tem que renovar esse contrato e tem que se aposentar no Atlético. Eu adoraria que ele se aposentasse no Atlético nesse ano, Vincenzo. Nesse ano. Não Finalizou o ano, eu adoraria que ele se aposentasse no Atlético, porque é um dos meus maiores ídolos, tá? Quanto ao Léo Stadini, ele não joga mais no Bahia. Ele joga no Xangai Import da China. Ele foi recentemente, né? Ele foi recentemente. Mas a questão com o Stadini na Bahia era a mesma coisa do Atlético. Ele poderia corresponder dentro do campo, mas não conseguiu jogar fisicamente. Não teve forma física para jogar. 5 minutos contra o América Mineiro, 16 minutos contra o Atlético Mineiro, 5 minutos contra o Coritiba, 1 minuto contra o Fluminense e 7 minutos contra o Atlético Mineiro. O que isso te diz? Que ele não consegue ficar em campo. Ele não consegue fisicamente estar em campo. Mas futebolisticamente, como era no Atlético, ele poderia contribuir. Fez um começo de 2023 muito interessante, inclusive, pelo Atlético, antes de ser negociado. Mas não poderia ficar em campo, não conseguiu ficar em campo. Não discordo, concordo com você sobre isso, sim. Acho sim que o Stadini, ele tinha um nível técnico bem interessante. Claro que o caso do Thiago Heleno é um caso diferente. Sim, com certeza. Ele é um caso que, até na nossa forma de jogar, ele sendo um zagueiro da sobra, ele sobra. Sim. Ele é aquele cara que, assim, duelo aéreo, todos esses números que você adora, tá? Exatamente. Ele vai muito bem. E ele, inclusive, eu te ouvi hoje na rádio, você muito bem comentou que são os melhores números do Thiago Heleno desde 2017. Desde 2020. 2020, que o Atlético tem a segunda melhor defesa do Campeonato Brasileiro. Muito pela grande temporada do Thiago. Ele começa 24 com números parecidos. Perfeito. O que eu vou te dizer é o seguinte, cara. Eu amo o Thiago Heleno.
Eu amo o Thiago Heleno. Eu acho que esse ano tem que ser mágico para nós, para ele. Eu quero que ele levante uma taça, mais uma pro Atlético, tá? Ele é o co-capitão ali junto com o Fernandinho, com sim. o Pablo. Eu quero que ele levante mais uma taça. Mas 2025, Vincenzo, ele com 36 anos, o futebol ficando mais físico, mais rápido, de maior transição, com maiores problemas que o Atlético deve ter, eu acho que é a hora da gente evoluir. Cara, eu acho que o fora de campo briga muito e fala até mais alto do que o Thiago pode colocar dentro de campo. Porque, por exemplo, o Fernandinho é mais velho que o Thiago Heleno. Perfeito. E o Fernandinho tem um nível absurdo. Algo que o Thiago nunca conseguiu fazer na carreira, porque o Fernandinho foi extra classe. Mas, mesmo o Fernandinho não podendo entrar em campo, eu manteria o Fernandinho no time. Concordo. E pra mim o caso é o mesmo. Mesmo o Thiago não podendo entrar em campo, que não é o caso, ele pode e ele tem jogado bem. Pra mim o Thiago Heleno tem que ser mantido por questão de elenco. Por questão de ser uma influência boa aos jogadores da base. Por questão de manter uma herança campeã, uma herança futebolística de um time do Atlético que vive a sua maior fase na carreira. Num exemplo, por exemplo, do que foi o Lúcio Gonçalves no Atlético lá em 2016, depois até 2021, quando se aposenta. O Lúcio, por 2 anos, os 2 últimos anos da carreira, pouco conseguiu entrar em campo. Mas era muito importante. Concordo. O que o Lúcio fez nas finais do Atlético, de Copa do Brasil, de Copa Sul-Americana, do discurso fora do campo, porque não esteve em campo em todos os momentos naquelas campanhas, foi absurdo. E eu vejo o Thiago com o mesmo potencial. E acho que isso é muito importante para você ter um time vencedor. Por isso até que não concordei tanto assim com a saída do Marcelo Cirino no ano passado. O Cirino, claro, não conseguia entrar em campo. Mesmo caso do Cittadini. E era um jogador que não vinha agregando mais ao elenco. Mas ele não tá agregando no Operário agora também. Não, tudo bem, mas fora do campo, ele tem uma importância muito grande. É um jogador formado no Atlético, é um jogador que viveu e sabe o que é o atleticanismo e poderia passar para todo o resto do elenco. Eu posso fechar um acordo com você agora. Eu aprovaria também manter o Cirino no Atlético. Acho que é muito importante isso, cara. Eu topo fechar um acordo com você agora, tá? Antes de passar para você, que quer dar a sua opinião aqui nos comentários, se você renovaria ou não renovaria para 2025. Vincenzo, e se eu fechar um acordo com você agora, que a gente renova o contrato do Thiago Heleno até o Paranaense de 2025, para fechar? O Paranaense Só o Paranaense, até março de 2025. Não, eu não fecharia esse contrato. Você tira o ano inteiro? Até o final do ano. Até o final do ano. 35 anos. Vai fazer 36 em 2025. Pra mim, até o final do ano. Porque a questão, pra mim, é que se o Thiago Heleno entender uma nova função no Atlético, entender que não será o titular da zaga do Atlético, que não vai ser a referência da zaga do Atlético, futebolisticamente falando, aí eu renovo com o Thiago Heleno. Perfeito. Mesmo caso com o Marcelo Cirino. Se ele entendesse que não teria tanto mais oportunidades, que não seria a opção do banco de reservas para jogar um jogo decisivo de Copa Libertadores, como foi em 2023, e aí uma escolha errada, com certeza, sim, aí eu também manteria o Cirino se entendesse o novo papel. Mas é claro para todo mundo que o Thiago Heleno não é o mesmo jogador que sempre foi. Ah, não, certamente. Mesmo com bons números, mesmo com bom futebol ainda apresentado, ele vai cair. E claro, a idade proporciona isso. É impossível um jogador se manter completamente do mesmo nível chegando na idade que o Thiago Heleno está chegando. Se entender uma nova função no Atlético, renova por 2025 e se duvidar por 2026 também. Muito bem. E você, torcedor atleticano? Eu quero saber sobre você. Renovaria, não renovaria até o Paranaense, até o final do ano? O que você faria na situação se você tivesse tinta na sua caneta? Mas você não tem. A única pessoa que tem é Mário Celso Petralha. É um homem, é só ele que tem. É isso aí. Grande abraço para você. Deixe seu comentário aqui, curta o vídeo. Muito obrigado, como sempre. Tamo junto.